Vamos dar sequência aqui agora à nossa programação. Também teremos mais uma entrevista, desta vez, abordando aqui os fundamentos dos contratos futuros de energia e destacando as suas diferenças em relação aos contratos tradicionais e quais são os diferenciais do instrumento financeiro da N5X para o setor elétrico brasileiro. Então, para abordar esse nosso próximo tema, nós vamos receber aqui no palco a seguir o head da Tesouraria e Gestão de Risco da Casa dos Ventos, Carlos Moreno, e a CEO da N5X, Dri Barbosa. Bem-vindos! Uau, todo mundo curioso para saber quais vão ser os contratos? Moreno, primeiro, obrigada pela participação. Moreno tem sido extremamente ativo nas discussões com o time da N5X para desenhar diferentes etapas, né, do desenho da N5X com contraparte central, né? Antes da gente começar, eu queria fazer uma introdução sobre a bio do Moreno, porque Moreno é novato no setor elétrico, né? E acho que aqui é importante, porque a gente está criando essa conexão, né, do setor elétrico com o mercado financeiro. Moreno tem mais de 15, 20 anos, foi Santander, me ajuda? JP. Foi JP. Standard, ou seja, tem bastante bagagem. E no ano passado que você foi para a Casa dos Ventos, né, como head da tesouraria e de risco, certo? E desde então ele tem ajudado bastante no projeto da N5X, assim como vários outros participantes que estão aqui, né? Bom, antes da gente começar a discutir quais vão ser os contratos futuros e os desafios, eu queria, agora que Moreno está no setor elétrico, que você contasse um pouco como que você enxerga o que é o que a gente negocia hoje, um contrato de compra e venda de energia elétrica, o que é um contrato futuro e quais são as principais diferenças. Legal. Obrigado pelo convite, Dri, obrigado ao time da N5X. Para mim, como você falou, sou um novato aqui no setor de energia, relativamente veterano no mercado financeiro, aí, com uns 20 e poucos anos. Espero poder contribuir aí com a evolução do setor. Bem, com relação às diferenças entre contrato futuro, acho que o principal já se falou muito aqui, é a figura da contraparte central. Não vou chover no molhado, já se falou muito sobre isso, mas num contrato no mercado balcão, o que é que você tem que fazer se você quiser operar com outro agente? Abrir relacionamento, fazer onboarding, receber as DFs, dar linha de crédito, né, e negociar garantias. Lá fora, é muito comum, mesmo no balcão, você ter as chamadas de margem bilateral. Inclusive, no mercado balcão de dólar e juros entre bancos, é normal ter o que se chama de variation margin, né? Aqui, no mercado de energia, opera-se, chama clean risk, que é o risco aberto até o vencimento, né? Então, isso é um ponto. Quando você vai para a contraparte central, você tem que fazer um processo de onboarding único, facilitado por uma corretora, normalmente. E daí, você já tem acesso a todo o mercado. Acho que isso é uma diferença fundamental. A próxima que você falou também é referente à chamada de margem, obviamente, como contraparte central, a Bolsa vai chamar uma margem inicial. Um contrato futuro de dólar, por exemplo, se você quiser tomar uma posição de 10 milhões, a Bolsa, a B3, chama em torno de 12% de margem inicial, ou seja, 1,2 milhões. Num contrato de energia, foi perguntado quanto que vocês vão chamar de margem. Lá fora, contrato de gás, eu estava até conversando com o Bertrand aqui, gira em torno de 5%, 15%. E energia vai depender do produto, né, do risco, da volatilidade que você está operando. E é interessante porque no mercado de energia, quanto maior o curto prazo, maior a volatilidade, maior provavelmente é a chamada de margem que vocês vão fazer inicial. Acho que o outro ponto importante, já se falou sobre isso, é a questão do ajuste diário, que eu comentei que é variation margin no contrato balcão, né, mas o ajuste diário é como se você abrir uma posição hoje,
Vamos usar 10 milhões de novo como exemplo. Se no final do dia o preço subiu, esse contrato que era 10 virou 11, você tem um resultado de 1 milhão, esse 1 milhão amanhã vai virar caixa. Se eu tiver comprado, eu recebo, se eu tiver vendido, eu pago. Então, todo dia esse contrato ele é resetado, digamos, em termos de MTM. Né? E aqui, tanto margem inicial como essa questão do ajuste diário, já se falou muito aqui também, mas é o trade-off entre risco de crédito e risco de liquidez caixa, que isso é um ponto que precisa ser levado em consideração na hora de montar controles, gestão de risco, etc. Tem a questão da flexibilidade, o contrato balcão, você pode desenhar como bem entender, então, definir um perfil de SASO, modulação, submercado. Em compensação, contratos futuros, eles têm características fixas, porém, não significa que você não possa ter vários padrões. Né? Lá na Europa, por exemplo, é muito comum, além dos contratos base load flat, que é você entregar energia constante ao longo do tempo, vocês têm, é possível também ter o contrato peak e off-peak, peak de peak hours de demand, quando eles foram criados. Hoje em dia, na verdade, é pico de oferta, por conta da solar também. Né? Então, é bastante comum e existe uma liquidez bastante razoável desses contratos peak e off-peak. Inclusive, o Antoine, lá da Casa dos Ventos, também me pediu para cobrar a criação desse contrato, para fazer hedge de modulação. E a última é a questão da entrega física. Né? Então, contratos futuros, os financeiros de dólar, juros, não tem. Lá fora, commodities, alguns contratos também futuros não têm entrega física. E aqui a gente pode ou não vir a ter. Eu entendo que vocês estão indo para um modelo nesse caminho. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, a gente combinou que a gente ia fazer um bate-bola aqui, mais do que só eu entrevistando, para a gente contar para vocês um pouco dessa criação dos contratos futuros na N5X. Né? Quando a gente começou o projeto lá no início, a gente mapeou a fundo quais eram os contratos futuros negociados tanto na Europa como nos Estados Unidos. Né? E uma das coisas que o Moreno trouxe aqui, por exemplo, foi, hoje, no Brasil, usualmente a gente tem base load com período de suprimento mínimo 1 mês. Né? E lá na Europa, o que a gente vê é você tem a opção de base load e on peak, e você consegue negociar week ahead, day ahead, outros períodos diferentes aqui do Brasil. O outro ponto que a gente tem é, nos Estados Unidos, você não tem base load. Se você quer montar um base load, você vai comprar ali um on e um off peak. Né? E a mesma coisa, a diferença de período de suprimento. E muito se perguntava, dado que PLD horário no Brasil está em vigor desde 2021, por que o mercado continua negociando contrato majoritariamente flat? Né? Muitos de vocês que estão aqui participaram dos comitês de produto que aconteceram em outubro e novembro do ano passado e talvez não tenham entendido por que naquele momento a gente estava trazendo essa discussão. Né? E essa discussão era para a gente entender se o mercado brasileiro já estava preparado. E a resposta do mercado é, ainda não. Então, a primeira granularidade que a gente deveria ter dos contratos é ter contratos mensais, né? E flat. Então, isso é uma das etapas do discovery pelo qual a gente tem passado nos últimos meses. Né? E aqui, conversando com os participantes, né, a gente... o Michel comentou, a gente fez uma rodada, na verdade, a gente fez 3 rodadas de discussão com os participantes do mercado, com os acionistas, falamos com os reguladores sobre os contratos também, conversamos com o CCE para entender qual que era, e a ANEEL, para entender qual que era a possibilidade, por quê, né? Quando a gente olha para o mercado que a gente tem, os participantes, grandes geradores e grandes consumidores, o principal desafio é, eu quero que esse contrato tenha a opção de ir para a entrega física. Né? E a gente precisava resolver isso. Mas aqui eu queria só contar um pouco o caminho que a gente percorreu, né? E falando quais foram os aprendizados que a gente teve nessa jornada. Então, quando a gente olha para os participantes do mercado, majoritariamente, os participantes hoje eles querem que esse contrato vá para a entrega física. Então, essa era uma parte do problema. Antes de eu seguir aqui nos desafios, eu vou voltar um pouco nos conceitos que o Moreno deu, e daí eu volto para os desafios e como a gente está endereçando isso. Né?
Ao longo da discussão de hoje, a gente já falou sobre a questão de margem, de garantia, né? Como que a gente tem chamado isso dentro da N5X? Para o participante de negociação, negociar dentro da N5X o portfólio que ele quer, vai ser exigido dele, de acordo com o risco do portfólio que ele opera, o que a gente está chamando de margem requerida. Tá? E quando a gente olha para esse conceito de margem requerida, e a grande dúvida do mercado, que é quanto que vai custar, né? Tem N variáveis, vamos discutir isso aqui hoje também, mas depende do seu portfólio. Então, não é uma pergunta simples. É long, é short, como que é o net desse portfólio, qual que é a maturidade desse portfólio, para daí a gente conseguir. Mas o Juan pode contribuir, hoje à tarde também, com parâmetros globais, em Power, especificamente, nessa discussão, né? E o segundo conceito que eu gostaria de trazer aqui, além da margem requerida, é o que o Moreno compartilhou de ajuste diário. Então, hoje, a gente está acostumado a negociar Sudeste, Conve, janeiro 26. Quanto que está agora, gente, hoje? 250, né? Só lá na frente, e é ex-post, depois que acabou o período de suprimento, no 5º DU, que vai ter pagamento, invoice, pagamento, e daí o registro e validação na CCE, né? E se, nesse momento, se concretiza o risco de crédito, você fica exposto no preço no PLD do momento, né, do período de suprimento. Aqui, o ajuste diário, você travou a 250 diariamente, de acordo com o preço de ajuste, um outro conceito, né, que é o preço da N5X, do preço de ajuste daquele contrato, você vai tendo todas as variações para garantir que isso converja, tenha conversão para o valor que você travou lá na frente, né, o PLD. Então, esses são 3 conceitos que eu queria solidificar aqui: margem requerida, ajuste diário e preço de ajuste. Tá? E daí, voltando um pouco para os desafios, né, o Moreno participou ativamente disso. Aqui, eu queria que você compartilhasse outros desafios, além da entrega física que eu te trouxe, né, que você enxerga o mercado questionando os contratos futuros e a questão de clearing. Acho que só voltar um pouquinho para esse teu ponto do ajuste diário. O ajuste diário, no final das contas, também é uma forma dos participantes mitigarem risco de contraparte com contraparte central, né? Se não tem um ajuste diário, também vai se acumulando uma exposição que a gente tem contra a CCP. Mas, bem, com relação aos desafios aqui, além da entrega física, eu diria que tem questões, tributárias, que precisam ser discutidas. Né, então, esses ajustes diários que vão ser liquidados vai ser considerado como uma receita, despesa financeira, e se a gente for para a entrega física, aqueles participantes elegíveis, né, à entrega física, vão vender energia ou comprar energia, aí sim, isso vai ser considerado como uma compra e uma venda, como é hoje no mercado balcão. Acho que isso é um ponto. Uma outra questão é contábil. Eu acho que geradores e até consumidores que querem se proteger contra a volatilidade de preço, que venham a fazer isso no ambiente de bolsa. Esses contratos vão ser marcados no mercado todo dia. Isso vai impactar o teu resultado ou não? Para que não seja impactado, você precisa ter uma política de hedge accounting. Então, isso é importante também ter em mente, né? Enfim, acho que você falou já a respeito da questão da entrega física. A gente chegou até a discutir no início se precisava mesmo, né? Porque, no final das contas, a ideia aqui é atrair mais players. Players que não estão hoje habilitados, bancos que não têm comercializadora, investidores institucionais, aqui, eventualmente, gringo também. Eu acho que o modelo híbrido é um modelo que pode funcionar bem, né?
Ele está me dando a deixa para explicar mais sobre o contrato, né? Sobre o híbrido. Aqui, no começo, quando a gente começou a discussão, né? Hoje, por exemplo, quando a gente olha para a B3, todos os listados, todos os contratos futuros de commodities, eles são contratos que são contratos financeiros. Então, é o que a gente chama lá fora de cash settled contracts, né? E aqui, à luz dessa discussão com os participantes do mercado, a gente foi entender como que seria viável a N5X ter um modelo em que ela oferece o hedge perfeito, né, de um contrato futuro cash settled e que a gente conseguisse facilitar esse processo. Então, é o que o Moreno está chamando de híbrido, que é para a gente abarcar os diferentes perfis de participantes. Por quê? Temos perfis de participantes que são o mercado atual, que são os agentes qualificados da CCE, né, que podem ir para a entrega física, mas a gente vislumbra também a participação de outros participantes que não são agentes qualificados na CCE e que não poderia, né, ir para a entrega física. E daí, depois de N idas à prancheta, discussões com os participantes, sentar na mesa para conversar com o CCE, com a ANEEL, a gente está construindo um modelo em que a N5X ela é facilitadora da entrega física. Então, em que os agentes, não os agentes, né, os participantes de negociação que não querem ir para a entrega física, eles fazem o fechamento de suas posições até determinado período. E só pode ir para a entrega física quem é um agente qualificado da CCE. E daí a N5X ela facilita esse processo de entrega física, fazendo o registro e a validação em nome dos agentes que foram para a entrega física, né? E daí eu vou adicionar daí o mercado virou e falou assim, legal, mas daí a gente tem um outro problema. E foram surgindo N problemas, que é a questão de compliance. Quer contar um pouco da questão de compliance que surgiu? Acho que a questão de compliance tem a ver, né, se você vem a facilitar a entrega física, facilitar significa que você vai entregar a energia que eu vendi em meu nome e, do outro lado, eu vou estar facing, né, vou estar contra uma contraparte que não necessariamente eu abri um relacionamento, fiz um onboarding, fiz KYC. Né? Então, essa foi a questão que a gente se deparou. E, no final das contas, o que a gente precisa fazer é um onboarding ex ante, né, dessas contrapartes. Então, acho que isso vem endereçar. Né? E daí a gente quebrou a cabeça de novo, voltou para a prancheta e foi entender o que a gente conseguiria fazer. Né? Sentamos com muitos participantes de mercado e falamos, ok, abram para a gente quais são as regras de compliance. Estou olhando para a Ana ali, que está interessadíssima no tema. E daí a gente entendeu o seguinte, né? Claramente, quando a gente fala da mudança para um mercado regulado, o fato da N5X ser regulada pela CVM, por Banco Central, nesse novo modelo como um mercado organizado, e também pelo fato do participante de negociação obrigatoriamente ter que estar conectado a um membro de compensação, a N5X vai ser responsável por fazer o KYC dos participantes de negociação, né? Assim como o membro de compensação vai ter que fazer o KYC. E daí a gente foi entender, então, o que seria essa lista dos elegíveis para a entrega física. E a gente chegou num conceito, né, que o mercado ficou confortável, em que a N5X vai ter uma série de critérios para garantir, por exemplo, que um dos exemplos, né, empresas que façam negócios com países sancionados não pode ir para a entrega física, porque isso é uma limitação de vários participantes, né? Então, a gente foi incluindo isso dentro da lista de elegibilidade. Então, a gente chegou no momento que o mercado falou o seguinte, olha, ok, com essas regras eu estou confortável e eu posso ir para a entrega física com qualquer participante que estiver do outro lado. Tá? Bom, agora eu quero voltar para você e... Você, mercado financeiro, hoje na Casa dos Ventos, quais são os benefícios que você vê dessa migração para a negociação de contratos futuros? Eu acho que o benefício não só para a Casa dos Ventos, mas para o mercado, né,
é, de fato, ter um mercado líquido. Hoje em dia, o mercado está mais disfuncional, em função dos problemas que a gente teve aí a partir de meados do ano passado. Pode-se entender, né, de um lado, que a necessidade de você depositar margem, ter ajuste diário, na verdade, pode surgir um efeito contrário de perda de liquidez, mas, no final das contas, como você vai estar atraindo novos players, né? E vamos lá, o mercado bolsa é uma alternativa, o mercado balcão vai continuar lá. Então, pelo contrário, eu acho que aqui ambos vão ganhar, né? Então, um agente que queira ter acesso à bolsa, ele vai poder ter acesso à bolsa. Se margem for um problema, ajuste diário for um problema, é perfeitamente possível você fazer uma troca de bolsa balcão. Isso é uma operação super comum no mercado de commodities. Quando eu estava no Santander, também fazia algumas operações bolsa balcão com dólar, com outros bancos médios, né? Então, isso é algo que, né, pode ser feito e, com certeza, resolve essa questão da liquidez. Um outro ponto que eu vejo de benefício, preços vão ser publicados. Esses preços podem ser utilizados como fonte de informação para marcação no mercado, não só das posições em bolsa, como também das posições balcão. Isso é importante para que os livros, né, de todos os participantes, né, sejam ainda mais transparentes, né? Então, as DFs, balanço, resultado, etc., vão estar mais ainda transparentes. E, acho que, por último, e não menos importante, acho que você comentou um pouco também, é a parte operacional. Acho que o Marcelo também falou no último painel. O que acontece? Hoje, quando a gente compra e vende energia, a gente tem que confirmar essa operação, emitir um contrato, assinar o contrato, ir para registro e liquidar financeiramente. Aqui, quando a gente compra e vende energia na Bolsa, eu tenho que gerenciar a minha posição em aberto de contratos e, no final da negociação, ir para a entrega física, aqueles participantes elegíveis, pelo NET. Então, você faz uma entrega física, que vocês vão nos ajudar a fazer, no final das contas. Então, acho que tem uma simplificação bastante razoável aqui, para dizer o mínimo, né? Muito bom. Aqui, só para contribuir um pouco mais para a discussão dos benefícios, né? Você fez uma provocação sobre o on-peak, mas acho que é importante a gente também falar sobre um pouco mais, que eu comentei sobre a maturidade, né? Então, contratos mensais. E uma das coisas que a gente identificou com o mercado, à luz de Grupo EX e de Nodal, os contratos eles vão ser só contratos mensais. Se eu quero montar uma posição de trimestre ou de semestre, eu vou ter que colocar no livro outubro, novembro e dezembro, ao invés de colocar, por exemplo, Q4, 25. E um dos conceitos que a gente está trazendo aqui é um conceito de como acontece nos Estados Unidos. Enquanto na Europa eles têm um conceito de cascading, que você tem o contrato futuro anual e você pode transformá-lo em trimestre e depois em mensal. E isso é algo histórico que foi feito há muitos anos atrás, lá no início do mercado de power, sendo negociado no ambiente de bolsa, e que hoje o mercado tem suas dúvidas se esse é o melhor modelo, porque daí você tem que ficar quebrando os contratos, né? E daí a gente está seguindo o modelo dos Estados Unidos, que é o tal do strip, que é o quê? A granularidade do contrato futuro é o período de suprimento mensal. No entanto, no livro de ofertas, você vai conseguir colocar, eu quero Sudeste, Q4 2025, o que facilita na hora de colocar essa oferta no CLOB, né, no Central Limited Order Book. E isso, para a Câmara, vai como se fosse efetivamente um contrato outubro, novembro, dezembro, né? É o modelo ideal que a gente está seguindo, que é o dos Estados Unidos e não da Europa, por exemplo, né? Para dar mais cor à provocação, tá?
A gente tem poucos minutos agora. Eu queria que você compartilhasse um pouco o que você enxerga que são as barreiras para a adoção e consolidação desses contratos futuros. Eu acho que a gente falou um pouco aqui, mas tem um tema regulatório importante, compliance, principalmente com relação aí à parte do onboard, mas que vocês já estão endereçando. Na parte da regulação, um contrato futuro, você tem que observar a CVM, Banco Central para infraestrutura de mercado, CCE para entrega física, então tudo isso precisa ser equacionado. Poderia até te devolver a pergunta aí para saber como é que andam essas questões. Eu acho que a parte jurídica também, acho que vocês já endereçaram muito bem isso. Então, acho que em termos para adoção, acho que alguém falou isso na manhã, né? Cultural, educacional. Então, é uma maneira de operar diferente. E não é complexo, né? Então, a gente, enfim, para quem veio do mercado financeiro, eu olho, não, isso aqui dá para fazer e pode ser muito eficiente. Então, acho que é um caminho, passo a passo, que nem um bebê, né? Começa a andar, começa a engatear, andar, e assim por diante. Acho que a gente vai evoluir bem aí. Muito bom. O Marcelo trouxe aqui na parte dos 3 pilares para atuar numa clearing, mudança, ele falou da parte operacional e de certificação, né? Claramente, cultural é uma barreira que a gente tem discutido bastante, né? A gente disseminar conhecimento, desmistificar o tema, conseguir sentar com cada uma das casas para simular os portfólios e cada um entender qual que é a tal da margem requerida para cobrir o risco do portfólio, é um passo muito importante, né? Mas também tem uma etapa aqui que é bastante importante, que é a questão da certificação, né? Que é garantir que cada um dos operadores eles estão certificados e habilitados para operar nessa plataforma de negociação, né? Eu e mais algumas pessoas do time, nós somos certificados para operar na EX. Nós fizemos o curso de trader, acordava às 3h30 da manhã, porque o curso era às 4h, durante 4 dias. E a B3 tem o mesmo cenário. Então, normalmente, as bolsas elas têm um processo de certificação para garantir que todos os traders estão habilitados para operar naquele mercado. Então, isso também vai fazer da parte do educacional, né, da N5X, de garantir que todos sabem, entendem os conceitos, entendem como simular uma posição em específico, sabe quais são as regras, entende o que é manipulação de mercado, o que pode e o que não pode fazer, né? Então, isso são etapas bastante relevantes e potenciais barreiras para a gente conseguir fazer essa transformação, né? Michel usa bastante a palavra de o que a gente está fazendo aqui é algo transformador, realmente, e isso vai ser a N5X, junto com cada um dos participantes do mercado, junto com membros de compensação, treinando o mercado para esse novo modelo. Alguma palavra final, Moreno? Eu acho que algo importante também, a gente falou um pouco no começo, essa questão do trade-off entre crédito e liquidez é super importante. Então, o importante não é só, né, o que manda não é só a foto no vencimento. Essa questão do ajuste diário, né, os participantes precisam levar em consideração e ter nos seus modelos aí teste de estresse. Então, governança, se falou muito aqui, segregação de função. Então, tudo isso é algo, assim, a gente falando na casa dos ventos, gestão de risco é de fato um core, principalmente agora com a nossa matriz renovável, fontes intermitentes crescendo, solar, eólico. Então, assim, hedge de modulação submercado só vai aumentar no mercado como um todo. Então, essa iniciativa aí é super, super importante. Mas observar colchão de liquidez suficientemente grande para aguentar a posição na bolsa, senão, aí você faz a troca para o balcão. Esse tipo de operação é bem importante aí os participantes ficarem em alerta, né? Muito bom. E acho que, só para fechar,
O Marcelo e o Michel falaram sobre o papel do membro de compensação, né? Quando a gente fala de margem requerida para operar o portfólio, ontem eu estive junto com o Michel no BNP Paribas, que vai falar daqui a pouquinho o Bertrand. Também tem muitos produtos que os membros de compensação podem oferecer, né, para os participantes. Então, se a N5X for aceitar como garantias dinheiro e TPF, eventualmente podem ter outros produtos, né, que o membro de compensação pode oferecer para converter as suas garantias dentro da Câmara, né? Então, acho que aqui é um ponto importante que eu queria trazer também para a preocupação de, contrato futuro tem margem requerida, como que isso vai ficar de pé, né? Então, isso é algo bastante relevante. Moreno, muitíssimo obrigada. Obrigada pelos WhatsApps, disponibilidade de agenda para conversar com a gente, tirar dúvidas e construir junto. Eu que agradeço. Estou aqui para isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Adri. Obrigada, Moreno.